pessoal, me chamo Zaira Nepomuceno, eu sou professora de ciências do turno da tarde da escola de Castelo. Durante esse período de quarentena, me juntei com o professor Newton para produzir material e atividades para que vocês desenvolvam durante esse período de quarentena. Todas as atividades que a gente postará no grupo, elas são para todos os 8º anos, tá? Não vai ter distinção, então todo 8º ano deve fazer as atividades que a gente postar. A primeira aula desse período de atividades é os seres vivos e os tipos de reprodução, tá? A gente sabe que tem uma enormidade de seres vivos, né? Aí a gente inclui animais, plantas, fungos, os vírus que estão aí em alta com o coronavírus, bactérias, mas hoje exclusivamente nós vamos falar sobre o reino animal, nós vamos falar sobre os animais, tá? E tudo que a gente vai estudar hoje, dessa aula, ela está incluso dentro de uma ciência que se chama zoologia. Zoologia é a ciência, ou é a parte da ciência que estuda os animais, tá? Animais estes que apresentam a maior quantidade de espécies descritas em relação aos demais grupos. Se você olhar aqui no gráfico, você vai ver que nós temos vertebrados e invertebrados, que são categorias de animais, nós vamos ver no próximo slide. Tá? Eles abrangem a maior quantidade de espécies já descritas que a gente conhece. Então, vertebrados e invertebrados somos 70%, aí nós temos 15% de planta, 8% de fungos, 4% de protista, 3% de maneira. Mas a maioria das espécies descritas conhecidas são de animais. Tá bom? Didaticamente, nós separamos esses animais em vertebrados e animais invertebrados. Qual é a principal diferença entre os dois? Animais vertebrados, pessoal, são aqueles que não possuem vértebra, ou seja, não possuem essa coluna que a gente tem que protege o nosso sistema nervoso central. Então, todos os vertebrados possuem essa coluna, possuem vértebras. Eles representam apenas 5% de todos os animais descritos. Então, eles são uma minoria dentro do reino animal. Os animais vertebrados são minoria dentro do reino animal, representam só 5%. Quem são esses? Grande parte dos peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, tá? Ou seja, os grupos bem conhecidos que a gente tem. Os invertebrados, eles não possuem vértebras, ou seja, in é um prefixo de negação, vertebrado lembra vértebra, então sem vértebra. São animais que não possuem vértebras, tá? E eles correspondem à maioria de todos os animais conhecidos. Ou seja, de 100% dos animais que a gente conhece, 95% a gente conhece são animais invertebrados, tá? Quem são eles? Minhocas, caracóis, os insetos, ciris, besouas, borboletas. Então vocês vão ver que se relacionam àqueles animais de corpo mole, que você vê que não tem uma estrutura central, sabe? Tá bom? Diferente dos vertebrados, que possuem vértebras que protegem o sistema nervoso central. Os invertebrados não possuem. Ok. Dentro do reino animal, os animais precisam se reproduzir. Os animais precisam perpetuar a espécie deles. E existem basicamente 2 tipos de reprodução. Reprodução assexuada, que é quando não há participação de gametas, e reprodução sexuada, onde há participação de gametas e de 2 indivíduos, e a gente vai ver mais na frente. Na reprodução assexuada, quando não há participação de gametas, ela vai ocorrer no reino animal principalmente em invertebrados, tá? Por 2 tipos principais, brotamento e fissão transversal. No brotamento, aqui eu tenho um exemplo de uma hidra, que é um animalzinho aquático, tá bom? Eu tenho um exemplo de uma hidra, brotamento de uma hidra. Eu tenho um animal adulto. Se vocês verem aqui, ó, está surgindo a partir desse animal adulto um broto, tá? Uma protuberância dele no seu corpo. Esse broto ele vai se desenvolver, vai ser basicamente um clone
do animal adulto e vai chegar um final onde ele vai sair do corpo adulto que o geriu. Então, produzir uma nova hidra. Isso é brotamento. Eu tenho um corpo adulto, onde surge uma protuberância. Essa protuberância se desenvolve em broto. Esse broto, quando chega tem o seu corpo completamente formado, ele se desprende do corpo do adulto e forma um novo ser, tá? Uma nova hidra. Que, por sinal, é clone do adulto que o geriu. Na fissão transversal, eu tenho, aqui é uma planária, é um nematomito, tá? Ele vive em ambientes aquáticos ou úmidos. Eu tenho aqui um adulto que ele foi dividido em duas partes, tá? Ele foi dividido aqui e foi dividido aqui. Então, eu tenho 3 partes dessa planária. Por regeneração, essa cabeça ela consegue se transformar em um outro indivíduo adulto. Isso porque as planárias conseguem se regenerar muito rápido. Então, a partir da cabeça ela consegue formar outro corpo adulto. Sobrou uma parte aqui mais, digamos, do rabo, né? A partir do rabo, também por regeneração, a planária consegue formar outro corpo adulto. E essa parte central aqui do meio, que também é uma parte da planária, ela também vai se regenerar e vai formar outro corpo adulto. Então, se eu separei essa planária em 3 partes, ela vai se regenerar e vai formar 3 indivíduos adultos, a partir de um, que foi completamente cortado. Dividido em 3 partes, a cabeça formou um novo corpo, o rabo formou outro corpo e a parte central dorsal formou um novo indivíduo. Então, a fissão transversal ela acontece a partir do indivíduo que foi cortado e por regeneração ele consegue se transformar novamente em um indivíduo adulto. Isso na reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, onde há troca de genes, ou seja, a troca de gametas entre os organismos, ela acontece principalmente por fecundação cruzada, que é quando obrigatoriamente participam 2 indivíduos da mesma espécie. Então, eu posso ter indivíduos hermafroditas, onde os 2 sexos estão presentes no mesmo organismo, ou eu tenho um organismo de sexos separados, eu tenho macho e fêmea. Nesses 2 casos, vai acontecer fecundação cruzada. Em nenhum deles acontece autofecundação. Quando acontece, é prejudicial para a espécie. Por quê? Autofecundação significa que aquele organismo se autofecundar. Ele mesmo vai fecundar os óvulos que ele produziu e ele mesmo vai gerar outro indivíduo. Isso não é benéfico para a espécie. Por quê? Quando tem a fecundação cruzada, onde participam 2 indivíduos da mesma espécie, esses indivíduos trocam genes e garantem diversidade genética, ou seja, a espécie está cada vez mais diversa, está cada vez mais preparada para as mudanças do ambiente. Quando eu autofecundo, eu diminuo essa diversidade genética e acabo que produzo mais clones, ficam animais mais vulneráveis, tá? Então, até mesmo os hermafroditas, onde os 2 sexos estão presentes no mesmo indivíduo, os animais desenvolvem mecanismos para se interromper a autofecundação. Às vezes, os óvulos amadurecem antes ou amadurecem depois dos espermatozoides, para que os espermatozoides não fecundem os óvulos. Esse era um dos exemplos que impedem a autofecundação em animais. Tá? Um exemplo de fecundação cruzada em hermafroditas é o caso das minhocas. Minhocas são animais invertebrados hermafroditas, ou seja, eles têm os 2 sexos no mesmo indivíduo. O que é que nós temos aqui? Aqui é uma minhoca e aqui é outra. O que é que nós temos? Aqui na parte anterior nós temos a cabeça da minhoca. Temos essa parte mais espessa aqui, que se chama clitelo, e a abertura masculina, que é por onde vão sair os espermatozoides. Na outra minhoca, e nessa aqui também tem, que é a espermateca, que é uma vesícula que vai receber os espermatozoides da outra minhoca.
Também tem a vesícula seminal, que é onde saem os espermatozoides, e a espermateca da outra. Na hora da fecundação cruzada entre elas, essas minhocas se pareiam, como vocês estão vendo aqui, fica uma minhoca do lado da outra, e elas trocam o espermatozoide. Essa minhoca de cima coloca os seus espermatozoides na minhoca de baixo aqui, e a outra faz o mesmo, tá? Quando elas acabarem de trocar, o clitelo ele se transforma em um casulo, tá? Ele fica um pouquinho mais largo e vai andando por movimentos do corpo da minhoca. Ele se desprende daqui e vai andando até a parte anterior. Dentro desse casulo, a minhoca deposita os seus óvulos, tá? Tem óvulos dentro do casulo, então quando ele sai daqui e vai andando e passa aqui na espermateca, esse casulo que tem óvulos vai receber os espermatozoides da outra minhoca. Então, dentro desse casulo ocorre a fecundação, tá? E esse casulo continua andando. Ele sai daqui com os óvulos, passa na espermateca, recebe os espermatozoides fecundam os óvulos da minhoca e esse casulo ele se desprende do corpo da minhoca e fica enterrado na terra. Para quê? Aqui os embriões vão se desenvolver, vão crescer e vão formar outros indivíduos jovens de minhocas, tá? Então, as minhocas trocam espermatozoides. O clitelo, que é a parte mais grossa da minhoca, ele se desprende e forma um casulo. Esse casulo tende a andar pelo corpo da minhoca. Quando chega na espermateca com os óvulos, os espermatozoides são depositados nesse casulo. Esses espermatozoides fecundam os óvulos e o casulo segue para a parte anterior e se desprende da minhoca para ser enterrado na terra, onde os embriões vão se desenvolver e formar indivíduos jovens. Dois pontos interessantes a serem destacados aqui. Esse desenvolvimento, onde o embrião ele já nasce similar ou igual ao indivíduo adulto, a gente chama de desenvolvimento direto, onde não há uma fase intermediária, onde não há uma fase de larva, uma fase larval. Tá? Então, aqui na minhoca, o embrião que vai eclodir dos óvulos que ela depositou na terra vai ser igual ao indivíduo adulto. Outro ponto, a fecundação aqui foi interna, ou seja, a fecundação aconteceu dentro do casulo que ainda estava na minhoca. De uma fecundação interna, quando o espermatozoide fecunda o óvulo dentro do corpo do animal. Nós vamos ver que existe desenvolvimento indireto e fecundação externa, principalmente aqui em anfíbios. Aqui é a fecundação cruzada, ou seja, tem dois indivíduos em animais com sexo separado, ou seja, tem macho e fêmea. Isso é um caso bem comum de fecundação externa. Tá? Nós temos aqui o sapo macho e a fêmea. Em período de reprodução, o macho ele segura firmemente a fêmea com as patas dianteiras, as patas anteriores aqui. Esse movimento que ele aperta a fêmea se chama amplexo. Tá? Pelo amplexo, nesse momento, o macho libera os espermatozoides e a fêmea libera os óvulos. Tá? Esses espermatozoides vão fecundar os óvulos dentro da água, ou seja, não é dentro do corpo da fêmea. Então a fecundação é externa, porque está acontecendo fora do corpo dos animais. Então o espermatozoide fecunda os óvulos. Esse ovo que foi fecundado, ele se desenvolve em embrião e esse embrião não vai originar diretamente um sapinho, um novo sapo. Ele tem uma fase intermediária entre o embrião e a fase adulta, que é o girino. Esse girino é uma fase larval, então o desenvolvimento é indireto, porque tem uma fase larval entre o embrião e o indivíduo adulto. Não tem aí, o embrião não nasce diretamente igual ao indivíduo adulto, como aqui nas minhocas. O embrião que vai eclodir dos óvulos, ele já vai ser igual à minhoca adulta. Aqui no sapo não. O embrião ele se desenvolve primeiro em girino, para depois virar sapo. Então, é uma fase larval, tá? Esse embrião aqui.
ele se transforma em girino por desenvolvimento indireto. Ele sofre metamorfose, que é o processo onde ele vai se transformando completamente em um indivíduo adulto. Esse girino vai se transformando, vai perdendo a cauda aqui, ó, e se transforma em um indivíduo adulto completamente diferente da fase larval por metamorfose. Então, 3 pontos a destacar. A fecundação é externa, porque acontece fora do corpo dos animais. O desenvolvimento é indireto, porque o embrião ele se transforma em uma fase larval, e essa fase larval é que depois vai dar origem à fase adulta. Por metamorfose, é o processo onde essa fase larval se transforma completamente em um indivíduo adulto. Outro ponto, os animais eles também apresentam mecanismos diferentes quanto ao desenvolvimento do embrião. Então, animais que desenvolvem o embrião dentro de um ovo recebem o nome. Animais que se desenvolvem dentro do corpo da fêmea recebe o nome. O embrião que se desenvolve dentro de um ovo, mas está dentro do corpo da fêmea, recebe outro nome. Por exemplo, animais ovíparos são aqueles animais que colocam ovos, tá? Como os embriões deles se desenvolvem dentro de um ovo, e esse ovo é que alimenta o embrião. Esse ovo é colocado externamente, tá? O vitelo, que é a gema do ovo, a parte amarela, é quem vai nutrir o embrião. Quem é que faz isso? Todas as aves, galinhas, por exemplo, e a maioria dos répteis. Eles externalizam o ovo deles. Então, eles colocam o ovo dele lá e aquele ovo vai se desenvolver e depois vai eclodir em um novo ser. Então, são animais ovíparos, animais que colocam ovos, tá? E é o ovo que nutre o embrião. Também temos animais vivíparos, que são animais onde o desenvolvimento ocorre o embrião se desenvolve dentro do corpo da fêmea. E é a fêmea que fornece todos os nutrientes necessários. Por exemplo, aqui nesse peixinho aqui, ó, vocês estão vendo que está saindo aqui um peixe jovem, porque esse peixe jovem estava se desenvolvendo dentro do corpo da fêmea. Um outro exemplo de animal vivíparo, nós humanos. As mulheres desenvolvem o seu bebê dentro do seu corpo e é ela que alimenta ele com todos os nutrientes necessários. É o mesmo caso aqui desse peixe. Algumas serpentes também fazem isso, tubarões, e a maioria de todos os mamíferos são vivíparos, que é quando o embrião se desenvolve dentro do corpo da fêmea e ela lhe fornece todos os nutrientes necessários. Outro tipo são animais ovovivíparos. Nesse caso, a fêmea ela produz ovos, mas esses ovos não são colocados fora do corpo dela. Eles permanecem dentro do corpo da fêmea. E diferente dos vivíparos, a fêmea não nutre eles. Eles vão continuar sendo nutridos pelos ovos que estão dentro do corpo da fêmea. Quando eles vão eclodir, quando esses ovos eclodem, já vão sair animais formados, animais muito parecidos com os animais adultos. Exemplo disso, alguns tubarões e peixes. Só vocês olharem aqui neste exemplo. Nós temos aqui um tubarão adulto, a fêmea. Dentro dela aqui temos vários ovos, ou seja, ela está guardando os ovos dentro do corpo dela. Esses ovos aqui estão nutrindo os tubarões jovens que estão dentro dos ovos. Então, esses ovos vão eclodir e quando esses embriões saem do corpo da fêmea, saem do ovo, dentro do corpo materno, dentro do saco vitelino, quando eles saírem, já vai ser um tubarão muito parecido, já bem formado com um tubarão adulto. Tá? O tubarão jovem já vai ser muito próximo ao tubarão adulto. Então eles já saem praticamente formados. Eles vão crescer pouco depois que eclodirem. Tá? Em alguns casos em tubarões, quando esses ovos eclodem dentro do corpo da fêmea, eles competem entre si, os tubarões jovens. Então, meio que acontece canibalismo. Tá? Os tubarões jovens comem os seus irmãos para sobreviver, para se alimentar. Tá? Então, nem todos os ovos que eclodem aqui vão sair do corpo da fêmea, porque alguns tubarões tendem a comer os outros embriões para se alimentar e para sobreviver. Tá? Então, nós temos animais ovíparos, que é os que colocam ovos, e os embriões são
nutridos pelos ovos. Temos animais vivíparos, quando o desenvolvimento ocorre dentro do corpo da fêmea e a fêmea, que fornece todos os nutrientes necessários. E animais ovovivíparos, que é quando a fêmea produz ovos, mas estes permanecem incubados dentro do corpo, mas não recebem nutrientes dela, recebem nutrientes do ovo. Quando eles eclodem, os jovens já saem praticamente formados. Quem são? Tubarões e peixes. Essa foi a primeira aula, pessoal. A gente vai também estar postando as atividades. Elas serão atividades do livro, então vocês vão precisar copiar perguntas e respostas. E a gente, quando voltar às aulas, nós vamos corrigir. Outro ponto, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, mandar mensagem no grupo, tá bom? Então, é isso, tá? Só reforçando, vamos ficar em casa, a gente não sabe quando isso vai normalizar, mas vamos pendentes que tudo se ajeite logo. E, novamente, qualquer dúvida, entre em contato.